E aí, pessoas, hoje eu estou aqui para falar sobre minha última leitura, que foi Édipo Rei de Sófocles. Então, esse livro aqui é, na verdade, uma tragédia grega, tá? Então, é um clássico da Grécia Antiga e é uma peça. Então, você pode ver que é escrito dessa forma assim, né? Com as falas e as rubricas, né? Que é o que a gente chama da partezinha que é para especificar alguma ação específica que um personagem faz dentro de uma peça. E aqui a gente vai acompanhar Édipo, que é o rei, enquanto ele tenta solucionar o mistério da morte do antigo rei desse lugar que ele é rei, né? Porque no caso ele não é filho do rei, ele é um forasteiro que chegou lá e através de algumas circunstâncias acabou se transformando rei. Só que qual é o detalhe interessante? O rei dessa cidade, antes de morrer, ele recebeu um oráculo dizendo que o próprio filho iria ele. Então, por isso, ele manda o filho dele para longe. Na verdade, a ideia dele era o próprio filho, ainda bebê, para que o filho não fizesse isso com ele. E Édipo, antes dele chegar nesse lugar que ele vira rei, ele chega nesse lugar, na verdade, porque ele recebe um oráculo, ainda na cidade natal dele, dizendo que ele está fadado a o próprio pai e desposar a própria mãe, ou seja, casar com a própria mãe. E Édipo, em amor aos pais dele, decide ir embora e se exilar. A peça ocorre durante essa investigação, e investigação assim é a forma de falar, né, de como eles vão tentando descobrir o que aconteceu com esse rei que já morreu. Muitas coisas são reveladas, eu acho que todo mundo já deve saber, né, qual é o desfecho, mas eu não vou falar porque vai que alguém não sabe. Foi bem tranquilo de ler, a escrita não é tão complicada assim, mas eu entendo quem lê e não gostar tanto por haver um estranhamento aí, porque por mais que seja uma peça, e hoje em dia a gente ainda tenha peças e a gente leia e tal, é um formato diferente, é uma linguagem diferente, a estrutura é diferente do que a gente vê hoje em contação de histórias, em narrativas. Então acho que se você for ler esse livro é importante lembrar que é um livro bem antigo, que as estruturas são diferentes, né? Mas foi uma leitura que eu gostei. Foi bem interessante. Eu já sabia, né, o que acontecia, eu sabia tudo, até porque eu acho que eu cheguei a ler Édipo Rei numa época que eu tava fazendo teatro, eu li várias peças, mas eu não lembrava do texto em si, então eu li e eu não tô nem contando como uma releitura, tá? Porque eu realmente não lembro se eu cheguei a ler a peça toda antes. Mas de qualquer forma, eu já sabia o que ia acontecer, então não foi uma surpresa pra mim. Mas foi uma leitura interessante aí, pra quem quiser estar lendo. Essa edição é muito boa. Só se você não sabe tudo sobre a peça, não leia a introdução antes, tá? Leia a introdução depois, porque a introdução acaba falando muito do enredo em si e falando tudo o que acontece na peça. Então, se você ainda não leu, deixa pra ler a introdução no final.